Absolutamente sim. O governo Biden, ou ele foi omisso, ou ele foi ativo em fragilizar os próprios interesses norte-americanos. Não é do interesse norte-americano de deixar o Oriente Médio em ebulição, com alta instabilidade e conflito interestadual dos países que ali estão. Muito pelo contrário, né? A pacificação é necessária para você manter a ordem mundial, que é ainda calcada no petróleo, e que boa parte desse petróleo passa por aquela região, vem daquela região, e isso, você gerando estabilidade ali, você gera estabilidade do mundo todo. Então não é do interesse dos Estados Unidos, não é do interesse da Europa, não é do interesse de ninguém de desestabilizar. Agora, é do interesse dos revolucionários de desestabilizar os consumidores do petróleo, né? Todo o Ocidente que depende desse petróleo mais barato tende a perder mais do que essas outras partes do mundo onde tem autocracias, teocracias, que de fato não estão nem aí com o bem-estar da sua população, não estão nem aí com aumento de produção, aumento de riqueza, nada disso. Eles estão mais preocupados em controle. Mas o que é importante a gente pontuar é um detalhe que muitas vezes escapa aqui o debate. Praticamente todos os países árabes que estão ali, eles combatem a teocracia, eles combatem o Estado Islâmico. Os regimes que eles estão no Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Síria, eles não querem ver o que o Irã hoje tem, que é um Estado Islâmico. É um Estado liderado pela teocracia. Um ayatolá da vida que cria lá toda a sua lei da Sharia e impõe isso na população. Então, é importante ver essa dinâmica, porque você está vendo muitos iranianos que também não querem mais o Estado Islâmico. Então, faz essa separação, né? Fatos, a gente viu diversos vídeos, não é de hoje, diversos vídeos que são comunicados, de como eles estão insatisfeitos com a teocracia, insatisfeitos com o Estado Islâmico, não querem isso para o seu país, e os demais países árabes, aí, lembrando que o persa não é árabe, né? Tem uma distinção aí muito grande e milenar, né? Até de migração e DNA, é diferente, língua é diferente, tudo é diferente. Mas de qualquer maneira, em termos de fé, eles compartilham da mesma base de fé. O Irã evoluiu para essa teocracia, e desde essa evolução, um país que era rico, era promissor, tem uma população vastíssima, uma cultura profunda e rica, ele entra numa mesmice que a gente percebeu também em outros países, em países árabes, como eles decaíram depois que o islamismo começou a tomar conta do governo, do ethos. Isso, a gente tem que olhar isso com muito rigor, porque exatamente esse é o desafio das civilizações nesse milênio. A gente vai combater isso nesse milênio. Como lidar com esse tipo de ascensão, que tem sido uma constante desde o ano 700, né, quando o islamismo começa na região, desde a fé islâmica tomar toda a região, desde aquela época até agora, a ascensão tem sido contínua. Então, peraí, então estamos aqui no Ocidente olhando uma ascensão sem nenhum freio, porque poucos ousam a discutir isso, né? Mas a verdade é essa, até os árabes têm interesse de ver o islamismo sendo contido, para que ele não tome conta do Estado e não gere prejuízos como a gente está vendo agora. É uma situação de instabilidade muito profunda. Agora, se você não tem um movimento interno forte, capaz de debelar, né, e eu acho que nas leituras aqui, ao menos do que eu recebi de leitura de cientistas políticos da região, é que, sim, existe uma base muito grande de pessoas insatisfeitas que não são islâmicas dentro do Irã, até optaram pelo ateísmo, não seguem de fato a religião, têm que seguir as normas que são impostas pelo Estado, que são normas religiosas, mas eles não seguem a religião, mas isso ainda não é majoritário e não é ativo, está meio que acuado. Ainda existe uma base de apoio que é minoritária, mas ela é ativa, organizada e focada. Então você veja como ainda a gente tem um problema aí grave de internamente não ter esse reflexo para que possa fazer essa substituição. No caso do Irã, se por acaso houver a queda do regime, que eu acho que muitos esperam isso, até já vi pronunciamentos dos descendentes do Reza Pahlavi, que era o rei até 1979, os filhos dele e tudo mais,
até vi vinculações como sendo uma possibilidade, essa mudança de regime, eu ainda não vejo essa mobilização interna e o consenso em torno disso. Mas que a discussão já está sendo colocada, sim. O importante é a gente ver, temos que ter uma saída para todas essas autocracias. E a maioria delas, aí no Oriente Médio, infelizmente, elas têm esse problema. Se a gente sai com o autocrata que está lá, outra versão que possa entrar é o Estado Islâmico que está mais organizado para assumir o poder.